Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade, ao nosso curso de raciocínio lógico. Nas aulas passadas nós falamos sobre as tabelas verdade, sobre a linguagem, e eu vou dar dando continuidade ainda. Bem, o que nós vimos? Nós vimos quem eram os operadores lógicos, Nós vimos qual era a simbologia de cada um deles. Nós vimos qual era as palavras, que tem acontecido nos concursos públicos, quais são os termos que estão aparecendo, beleza? Vimos as tabelas, vimos aquilo que comuta, o que não comuta. Então vamos fazer o seguinte, vamos treinar um pouquinho essa linguagem, perfeito? Vamos treinar um pouquinho essa linguagem aí da lógica formal. Vamos lá então comigo? Olha só, fala assim. Considera as seguintes proposições lógicas, representadas pelas letras P, Q, R e S. Beleza. Então nós temos aí algumas proposições simples, onde elas são representadas, por letras, podendo ser minúsculas ou maiúsculas, perfeito? Então quando eu falo para você o seguinte, P, nesse país o direito é respeitado. Q, o país é próspero. R, o cidadão se sente seguro. E S, todos os trabalhadores têm emprego. Então nós temos aí 4 proposições simples, beleza? Aí continua bem assim, Considere também que os símbolos ou, e, se, então e não representam os conectivos lógicos, E, ou, e, se, então e não, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Bem, vamos lá. Item 1, fala assim, a proposição, A proposição, nesse país, o direito é respeitado. Nesse país, mas a ideia de quê? Lembra lá vocês? Mas, da ideia de e, mas o cidadão não se sente seguro. Pode ser representada simbolicamente por nesse país o direito é respeitado. Não é isso? Letra P. Mas, da ideia de e, o cidadão não se sente seguro. O cidadão se sente seguro é o que lá, R. Então, não se sentir seguro só pode ser o quê? Não R. Correto? Então, nós temos não R. Logo, pode ser representado simbolicamente? Pode, sem nenhum problema. Perfeito. Item 2. Então, aqui, certo? Item 1. Item 2. A proposição. Se o país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego. Se o país é próspero, então nós temos um se então, beleza? Conectivo condicional. O país é próspero. O país é próspero, letrinha Q. Então, todos os trabalhadores têm emprego. Todos têm emprego é a letrinha S. Então, se Q, então S. Então, nós temos aqui se Q, então S. O item está correto. Item 3. A proposição. O país, olha só, essa aqui é bacana, hein? O país ser próspero e todos os trabalhadores terem emprego é uma consequência. É um o que, Josmar? É uma consequência de, nesse país, o direito ser respeitado. Então, pera um pouquinho. Qual é o único conectivo que nós aprendemos? Qual é o único operador lógico que nós aprendemos que possui, Josmar, antecedente e consequente? É o condicional. É o único que possui antecedente e consequente. É o único que não possui a propriedade comutativa. Beleza? Por isso dá a ideia de ordem. Então nós temos o seguinte aí. Nós temos o país ser próspero, O país ser próspero, letra Q. E todos os trabalhadores têm emprego, Letrinha S. Isso é o quê? Uma consequência. Então ele é o consequente. Então, se Q e S, vou fazer aqui embaixo, Q e S, é o quê? É o consequente, porque é uma consequência de, nesse país, o direito ser respeitado. Letrinha P. Então, se P, então, se Q, então S. Olha como ele colocou aqui a banca. Colocou como, Josimar? O melhor, marca texto. Colocou, se Q, então R, então P. Então, totalmente errado, não é isso? Primeiramente, ele comutou que não podia comutar. E além desse erro de comutação, ele fez o quê? Ele
trocou a letrinha R por S. Beleza? Então, prestar atenção nessa questão de comutação, porque é importantíssimo perceber isso. É importante saber, Josimar, que o único conectivo que não comuta é quem? É o condicional. Beleza? Então, olha só, é importante perceber. Muitas provinhas agora tem acontecido isso. O primeiro passo é fazer o quê? Você simbolizar. O que nós estamos fazendo aqui, Josimar? Nós estamos transcrevendo da língua portuguesa, da linguagem natural, para a linguagem da lógica formal. É o primeiro passo. Entendeu? Vimos quem são as tabelas verdades? Vimos. Vamos treinar daqui a pouco. O primeiro passo é o seguinte, nós aprendemos com o que nós trabalhamos. Josimar trabalha com o quê? Com os pensamentos. Pensamentos são chamados de proposições. Proposições que podem ser simples ou compostas, que possuem uma interpretação dentro da lógica bivalente de verdadeiro ou falso. Agora, vimos quem são os operadores, estamos treinando a questão da linguagem para daqui a pouco treinarmos as tabelas verdade. Então é bem gradativo mesmo. É como se fosse mais ou menos assim uma alfabetização dentro da lógica. Eu tenho que saber ler e escrever. Porque muitas provinhas hoje trazem proposições gigantes. E a pessoa não sabe nem simbolizar. Como é que a pessoa vai acertar uma coisa se ela não sabe nem escrever ou transcrever da linguagem natural para a linguagem simbólica? Porque aqui dentro da filosofia, porque é filosofia, fala o seguinte, na análise de um argumento, é necessário usar o quê? A linguagem da lógica formal. Para quê, Josimar? Para evitar considerações ambíguas, e interpretações subjetivas. Então eu tenho que entender o que está escrito. É o que nós estamos fazendo aqui, beleza? Transcrevendo da linguagem natural para a linguagem simbólica. Beleza. Vamos para o próximo aqui para você ver, vamos lá. Diz assim, ó. Suponha que P represente a proposição hoje choveu. Então nós temos aqui, hoje choveu é P. Que José foi à praia. Proposição também simples. E R, Maria foi ao comércio. R. Com base nas informações no texto os itens seguintes. Beleza. Item 4. A sentença hoje não choveu, então, olha, apareceu o então, certo? É preciso, já falei para vocês, Josimar, é o se então? É. É necessário aparecerem os dois? Não, não é necessário não. Pode ser o se, pode ser só o então, pode ser os dois, pode ser quando, pode ser quem, pode ser sempre, pode ser aquele, qualquer termo que indique condição. Então aqui, ó, se hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio e outro operador, José não foi à praia. Pode ser corretamente representada por hoje não choveu. Se hoje choveu é a letra P, hoje não choveu é não P. Perfeito. Então, conectivo condicional. Então, Maria não foi ao comércio. Maria ir ao comércio, Maria foi ao comércio é R. Ela não foi? Não R. E, conjunção. José não foi à praia. José foi à praia é a letrinha Q. Não foi à praia, não Q. Logo, o item 4 também está correto. Beleza? Item 5. A sentença hoje choveu e José não foi à praia pode ser corretamente representada por P e não Q. Hoje choveu é que letra? P. E José não foi à praia. E José não foi à praia. José foi à praia Q, então ele não ir à praia foi Q? Não Q. Está correto? Também está correto. Beleza. Continuando aqui, ó. Considere que P, Q, R, S representem proposições e que os símbolos, não, e, ou, e, se, então, sejam operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e, ou, e, então, respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor, como já visto, verdadeiro ou falso. Considere ainda que P, Q, R e S representem as sentenças listadas abaixo. Então, algumas proposições. P, o homem precisa de limites. Q, a justiça deve ser severa. R, a repressão ao crime é importante. E S, a liberdade é fundamental. Nós temos aí 4 proposições simples, beleza? Representadas pelas letrinhas P, Q, R e S. Ok.
Com base nessas informações, julgue os itens. Julgue os itens. Vamos lá. Item 6. A liberdade é fundamental, né? A liberdade é fundamental. Letrinha, liberdade, S. Mas, da ideia de E, né, ó. Mas, o homem precisa de limites. P. Aqui ele colocou o quê? P e não S. Poderia até comutar. O erro está aqui nessa negação, ó. Josimar, se tivesse P e S, e nós vimos que é SP, S e P e S são equivalentes, lembra disso? Porque o E pode o quê? Comutar. Se não tivesse esse não na simbologia, o item estaria correto. Beleza? Porque eu posso ler a liberdade é fundamental, mas o homem precisa de limites. Ou eu posso ler o homem precisa de limites e a liberdade é fundamental. Ou seja, o E possui a propriedade comutativa, porém o E está na negação. Item 6 está errado. Ok. Item 7. A sentença. A repressão ao crime é importante. Essa aqui é boa, hein? Ó. Observa aqui agora. Ó. A repressão ao crime é importante. A repressão ao crime é importante é a letra R. Letra R. Se, olha só aqui, olha. Se a justiça deve ser severa. A justiça deve ser severa, letrinha Q. Beleza? Olha só. Prestar atenção no seguinte. O único operador que não comuta é o se então. Beleza? Eu não tenho como fundamento a língua portuguesa. Eu não tenho como fundamento a língua inglesa, a língua francesa. Eu não tenho como fundamento nenhuma língua natural. Nenhuma linguagem natural. Eu tenho como fundamento, Josimar, a linguagem da lógica formal. Beleza? Onde a filosofia usou símbolos matemáticos para expressar os seus pensamentos. A verdade é essa. Então, o se então, nós já vimos que é o único que não pode comutar. Não pode. Ah, mas parece que pode. Tem uma prova imensa na Polícia Federal, né? Se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação H é bem sucedida. Aí você fala assim, ó, se a operação H é bem sucedida, então o delegado prendeu o chefe da quadrilha. Tá certo isso? Não está. Porque o se então não pode comutar. Nós já vimos isso. A tabela verdade não é a mesma. Os diagramas não deixam comutar. Antecedente e consequente, eu não posso trocar essa ordem. Então, o que me interessa é o seguinte. O se, a partícula se, ela vai anunciar o antecedente. Sempre. O então vai anunciar o consequente. Mesmo que na língua portuguesa esteja trocada as palavras lá, as frases, as proposições, não me interessa. O se sempre anuncia quem vem primeiro. É se, reticência, vírgula. Então, reticência. Então, se vem o antecedente, então vem o consequente. Se aqui, como está aqui, está trocado, não me interessa. Olha só aqui, ó. Quem é que o se está anunciando? O se, ó, se, ele está anunciando quem, Josmar? Ele está anunciando isso aqui, ó. O se, ele está anunciando a justiça deve ser severa. Então, o se, ele anuncia sempre o antecedente. E o antecedente na simbologia é quem vem primeiro, beleza? É quem vem primeiro. Então, observe um detalhe. Se a justiça deve ser severa. Então, a justiça deve ser severa é o antecedente. Então, você faz isso aqui, ó. Se que... Então... Aí, o que sobrou? A repressão ao crime é importante. Então, R. Essa é a simbologia correta. Essa é a linguagem da lógica formal correta. Então, é se que, então R. Como é que ele colocou? Se R, então que? Se que, então R, se R, então que é a mesma coisa? Não é, porque não pode comutar. Beleza, gente? Prestar atenção que o se, ele vai anunciar na simbologia o meu antecedente. E quem é o antecedente? A justiça deve ser severa. Beleza? Então o item está errado, porque ele comutou-se então que não pode comutar. Item 8. Fala assim, ó, a sentença.
Se a justiça não deve ser severa, a justiça severa é a letra Q. Não deve ser severa, não que. Nem, o nem é importante perceber que o nem é a contração de quem, Josmar? Do e com não. Então, quando eu falo nem, é como se eu falasse e não. Beleza? E não. Nem e não a liberdade fundamental. Então, a repressão ao crime não é importante. A repressão ao crime é importante, é R. Não é importante, não é R. Então, vê se simbolizou correto? Pode ser corretamente representada por não que, nem e não, né? A liberdade fundamental é S, beleza? Então, a repressão ao crime não é importante. Perfeito. O item está certíssimo. Ficaria um pouquinho melhor aqui, ó, se eu tivesse colocado aqui um colchete, ó. Ficaria um pouquinho melhor. Por que, Gismar? Porque quem é o conectivo principal aqui, gente? Quem é o conectivo que tem maior força? Quem é o conectivo que traz a ideia principal? Quem é mais forte, a negação, o e ou o se então? Aí você fala, Gismar, o operador mais forte, nós aprendemos, que é quem? O operador mais forte entre esses aí é o se então. Então, como ele é o mais forte, é interessante eu perceber o seguinte, tudo que está para trás é antecedente. Tudo que está para frente é consequente. Beleza? Então, se não que e não S, então não R. Beleza? Antecedente e consequente. Vamos lá, continuando. A sentença. Ou o homem não precisa de limites e a repressão ao crime não é importante, ou a justiça deve ser severa. Pode ser corretamente representada por... Olha só. Eu percebo que eu tenho um ou. Então, ou o homem não precisa de limites. O homem precisa de limites, a letrinha P. Não precisa? Não P. E a repressão ao crime não é importante. A repressão ao crime ser importante é R. Então, não ser, não R. Ou, né, então, fechou um pensamento, ó, ou não P e não R, ou a justiça deve ser severa, letra Q. Beleza? Então, ó, não P ou não R ou Q. Seria interessante colocar aqui, ó, o ou, não é isso? Ó, o tracinho embaixo do ou. Beleza? O tracinho embaixo do ou aqui, ó. Beleza? Para ficar quem? Um ou. Perfeito? E não apenas um ou. Então, nos dias de hoje, esse item estaria errado. Perfeito. 10. A sentença. Se a justiça deve ser severa, se então, né, ó, então o homem precisa de limites. Justiça severa, que o homem precisa de limites é a letrinha P. Então, se que, então P, correto. Que na análise de um argumento, podes evitar considerações... Aqui, ó, que é o que eu havia falado para vocês. Ó. Na análise de um argumento, podes evitar considerações subjetivas por meio da reescrita das proposições envolvidas na linguagem da lógica formal. Então, para evitar considerações subjetivas, é necessário o quê? Né? Essa reescrita, transcrever para a linguagem da lógica formal. Beleza? Considere que P, Q, R, S sejam proposições e que e, ou, não e se então sejam conectores lógicos que representam respectivamente e, ou, negação e o condicional. Considere também a proposição a seguir. Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, vírgula, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Quem apareceu aqui, Josmar? Olha só que interessante. Apareceu aqui o nosso amigo quando. E como nós já vimos, o quando dá a ideia de quê? De condição, né? Então, quando, ele traz a ideia de uma condição. Então, ele dá a ideia de quê para mim? De um se
Então, porque é um termo que dá a ideia de condição. Então, se Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Beleza? Então, eu tenho que pensar, ó, se Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Beleza? Vamos lá? Assinale a opção que expressa corretamente a proposição acima em linguagem da lógica formal, assumindo que P, quando Paulo vai ao trabalho de ônibus, Q, quando Paulo vai ao trabalho de metrô, R, ele sempre leva um guarda-chuva e S, ele sempre leva dinheiro trocado. Beleza, então, quando Paulo vai ao trabalho de ônibus, P, né, ou de metrô, Q, então, se, né, então, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Perfeitamente a letra C. Perfeito? Se P ou Q, então R e S. Ok. 12. Essa 12 é excelente. Fala assim, ó. A proposição. Tanto João não é norte-americano, como Lucas não é brasileiro. Se, olha quem tá aqui, ó. Se Alberto é francês. Ah, então peraí. Tanto João não é norte-americano, como Lucas não é brasileiro. Esse tanto como dá a ideia de que, Josmar? Tanto gosto de português como eu gosto de matemática. O que eu falei para você? Que eu gosto de português e matemática. Então esse tanto como dá a ideia de que? De uma conjunção. Dá a ideia de um e. Então, tanto ou João não é norte-americano e Lucas não é brasileiro. Se, como eu já falei para vocês, o se anuncia o antecedente. Então, na simbologia, Alberto é francês, tem que vir primeiro. Então, colocar aqui só os iniciais, ó. Alberto é francês, então, porque, ó, se Alberto é francês, esse se aqui, ó, anuncia na simbologia quem vem primeiro. Ele está anunciando quem? Alberto é francês. Então, se Alberto é francês, ó, chamei de AF, então, João não é norte-americano, João americano não é. E, porque o tanto como da ideia de E, Lucas não é brasileiro. Lucas não é brasileiro. O centro é o mais forte. Isso aqui é o correto. Aí, Josimar, o que a banca fez? Ela quis chamar o AF, Alberto é francês, de P. Quis chamar não JA, João não é norte-americano, de não Q. E Lucas não é brasileiro, chamou de não R. Certo ou errado? Certíssimo item. Perfeito. Beleza? Ah, mas ele não falou quem eram as letrinhas para mim. Não precisa, tá? Não precisa. Ele falou quem são as letrinhas. Não precisa falar. Beleza? Então, Josmar, nós temos o que aí, ó? Nós temos essa linguagem. Perfeito. Próxima questão, vamos lá. Uma proposição pode ter valoração verdadeira ou falsa. Os caracteres não ou e, que simbolizam não ou e, respectivamente, são usados para formar novas proposições. Por exemplo, se P e Q são proposições, então P e Q, P ou Q e não P também são proposições. Considere as proposições a seguir. A. Proposição A. Fala o quê? As despesas foram previstas no orçamento. Proposição B. Os gastos públicos aumentaram. Proposição C. Os funcionários públicos são sujeitos ao regime jurídico único. Proposição D. A lei é igual para todos. Perfeito. Então, olha só. Nós temos aí 4 proposições simples, representadas pelas letrinhas o quê? Letras A, B, C e D. Perfeitamente. A, B, C, D. Agora vamos lá. Item 13.
A proposição ou os gastos públicos aumentaram ou as despesas não foram previstas no orçamento. Bem, seria um ou, não é? Se você olhar a simbologia, como é que ele colocou? Colocou o ou no começo e um ou no meio. Isso não existe. Quer um ou? Aqui está ele. É um ou com tracinho embaixo. Aí virou ou. Então seria, os gastos públicos aumentaram, B, ou os gastos públicos aumentaram, né? Ou as despesas não foram previstas. Porque aqui, letra B aqui seria não há. Ou B ou não há. Esse ou no começo, isso não existe. Então o item está errado. 14. Simboliza corretamente, né? Essa simbologia aqui. Simboliza corretamente a proposição. As despesas foram previstas no orçamento e, né? As despesas foram previstas no orçamento. Que letrinha é essa? A. E, vírgula. É como se estivesse abrindo um parênteses. Está abrindo um outro pensamento. E, aí começa o quê? Ou os funcionários públicos são sujeitos ao regime jurídico único, ou os gastos públicos não aumentaram. Então, os funcionários públicos são sujeitos, é a letrinha C. Os gastos públicos não aumentaram, não B. Então, seria as despesas foram previstas no orçamento, A, E, vírgula, abre um parênteses, como esse novo pensamento. Os funcionários públicos são sujeitos ao regime jurídico único, C, ou seria um ou, né, porque ou uma coisa ou a outra, ou os gastos públicos não aumentaram, não B. Beleza? Você percebe que lá tem apenas um ou, e seria um ou. O item está errado. A questão é o seguinte, esse item aqui, né, é só para chamar a atenção, se você for pesquisar essa questão aqui no site do CESP, né, essa prova foi em 2006. O que eu estou falando com vocês primeiramente? Vamos primeiramente fazer as questões antigas e daqui a pouco nós vamos simbolizar umas provas 2013 e 2014, beleza? Então o primeiro passo é o seguinte, a gente vai fazer as provas antigas para poder estar fixando os pensamentos. Depois a gente faz as questões mais atuais, beleza? Nessa época aqui, antigamente, porque agora não. Essa questão 14 aqui, por exemplo, você vê que tinha que ser um ou. Lá no gabarito oficial estava certo o item. Por quê? Porque naquela época a banca CESP ela tinha o entendimento do ou e do ou como se fosse a mesma coisa. Mas hoje, Osmar, não, hoje não. Você pegar a prova da Polícia Federal, de escrivão, 2013. Você pegar as provas do Rio de Janeiro, tribunais, onde o CESP faz algumas. Você vai perceber que hoje em dia não. O ou é ou e o ou é ou. Então eu vou fazer como se fosse hoje. Então, para hoje o item estaria errado. Beleza? Item 15. Não é verdade que os funcionários públicos são sujeitos ao regime jurídico único, beleza? Não ser, nem, o nem é e não, os gastos públicos aumentaram, e não B. Item 15, certíssimo. Beleza? Então, olha só. Simbolizamos algumas provas anteriores, né? No próximo bloco, a gente vai começar, nós iremos fazer agora as provas mais atuais, na simbologia, MPU, SERPA, Tribunal de Contas, né? Umas também de outras bancas. Mas por que você está fazendo só mais questãozinha do CESP? Porque nesse momento, para aprender a ler e escrever, é melhor o CESP. Ah, mas minha prova da Fundação Carlos Chagas, não tem problema. Nesse momento é questão de linguagem. E questão de linguagem não tem nada melhor, ninguém melhor do que o CESP. Ah, mas quando for em outros assuntos, aquela banca que pegar mais pesado, aí é o nosso objetivo. Beleza? Então, para cada tópico, assim, para cada tipo de assunto, eu vou tentar aumentar a complexidade, colocar o nível lá em cima para quando você pegar uma prova tranquila, você passear tranquilamente por ela. Beleza? Até daqui a pouquinho.